Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Quem achou pode dizer amém, pode dizer glória a Deus. Quem não achou pode dizer misericórdia, paciência, pastor. Todos acharam? Então vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando a sua lâmpada, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite, óleo, em suas vasilhas, com as lâmpadas. E tardando o noivo, elas tosquenejaram todas e adormeceram, ou seja, cochilaram, né, no nosso linguajar. Versículo 6: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vou repetir mais uma vez. Todas as vezes que eu prego sobre alguma parábola, eu falo aqui, os irmãos já estão sabendo, que a parábola é uma ilustração, é uma comparação, é uma história, é um fato de coisas cotidianas, diárias, que nos trazem lições espirituais, amém? Pegamos um fato do dia a dia, e dentro daquela narrativa nós tiramos lições espirituais. Aqui, irmãos, nesta parábola das 10 virgens, o Senhor, ele tenta mostrar uma verdade espiritual. Ele, não só nessa parábola, mas nas parábolas vizinhas, se a gente for ver, aqui pertinho antes, no capítulo 24, tem a parábola dos 2 servos. Depois da parábola das 10 virgens, tem a parábola dos 10 talentos. E Jesus está aqui neste contexto, nessa pregação, está querendo mostrar como é que acontecem as coisas no reino dos céus. Ele está querendo mostrar como é a estrutura, como é que agem as coisas no reino dos céus. Alguém faz parte desse reino aqui esta noite? Amém? Então nós vamos ver aqui como se manifestam as coisas no reino de Deus. Esta parábola é muito rica, irmãos, né, na lição espiritual que ela traz para nós. Mas esta noite eu não quero me prender, logicamente, nós vamos ver sobre a questão espiritual, mas eu também quero trazer elementos, lições, instruções, para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Glórias a Deus, irmãos, que a palavra de Deus é muito rica, irmãos. A palavra de Deus é muito abençoada. A palavra de Deus, é por isso que o salmista compara ela com mel, porque é delicioso mergulhar na palavra de Deus e tirar ensinamento para nossas vidas, instruções,
direcionamento. Amém? Então nós vamos ver aqui tudo isso, tanto as questões espirituais, como as questões práticas, de como nós sermos prudentes também, e vivermos de acordo com o reino dos céus. Eu quero trazer aqui algumas questões com relação a esta parábola. E a primeira questão que eu quero que você atente comigo, você fique com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, que nós vamos acompanhar. Mas a primeira questão que eu quero aqui, que nós possamos notar, quantas virgens eram, irmãos? 10. 5 loucas ou insensatas, algumas traduções, e 5 prudentes. A primeira questão que eu quero aqui que nós possamos anotar e prestar atenção nesse texto, que elas eram iguais, porém eram diferentes. As virgens loucas e as prudentes eram iguais, irmãos, porém eram diferentes. O que é que o pastor está falando aí? O pastor está ficando lelé da cuca? Pois vejamos bem, irmãos. Elas eram iguais, irmãos, porque em primeiro lugar eram 10 virgens, eram iguais, 10 moças. Todas eram moças, virgens, então todas tinham o mesmo modo de ser, eram iguais. Elas também, irmãos, eram virgens que tinham o mesmo objetivo. Qual era o objetivo? Todas elas tinham um objetivo, era esperar a chegada do noivo. Então eram iguais, no mesmo objetivo também. Essas 10 moças, irmãos, elas também eram iguais, porque cada uma delas tinham lâmpadas. Todas elas tinham lâmpadas, eram iguais. Amém ou não amém, meus queridos irmãos? E tem mais, elas tinham lâmpadas, e todas as lâmpadas tinham óleo. Porque elas chegaram, todas com as lâmpadas acesas. Agora, depois que elas cochilaram, esperaram, é que o óleo de algumas se acabou, e tinha algumas que tinham reserva. Aí tem uma diferença, quase imperceptível. Mas no contexto geral, elas eram iguais. Eram iguais. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos notem é que elas eram iguais, porém diferentes. E nós vamos ver por que eram diferentes. Mas eu quero também trazer para os meus amados irmãos que elas estavam esperando o noivo. E no tempo de Jesus, irmãos, o processo do casamento era diferente do que nós temos hoje. Como é que acontecia o processo do casamento no tempo de Jesus? Primeiro lugar, era firmado o compromisso. Agora não é o compromisso como nós vemos hoje não, irmãos. O compromisso não era do noivo com a noiva não. O compromisso eram os pais que faziam, irmão. Era o pai que escolhia o noivo para a filha, da filha eram os pais. Então os dois pais firmavam um compromisso. Tem muito pai dizendo assim, vamos voltar para esses tempos. Amém? Vamos voltar para esses tempos, irmãos? Que é os pais que escolhem o noivo dos filhos. O jovem já fica assim, pastor, não dá certo não esse negócio. Será, jovem? Será que você sabe escolher melhor do que o seu pai? Será, Diácono Denilson, que os filhos sabem escolher melhor do que os pais? É uma interrogação, né? Mas no tempo de Jesus, vamos deixar para lá, não vamos apertar muito o jovem hoje não. Mas, no tempo de Jesus era assim, irmãos. O pai dizia, você tem uma filha, uma moça, muito bem, vamos fazer aqui um acordo. Então o pai do noivo ia até ali ao pai da noiva e firmava um acordo. Vamos casar nossos filhos? Vamos, legal, está fechado o acordo. Depois, irmãos, deste acordo fechado, né? Aí vinha o segundo passo do compromisso, que era o noivado. Aí o pai do noivo mais o noivo ia até a casa da noiva. Lá havia, aí o noivo ia conhecer a noiva, ó. Aí era que o noivo ia conhecer a noiva. Eita Jesus. Aí o pai dizia, olha meu filho, essa aqui vai ser a sua noiva, vai ser a sua esposa.
Ou o noivo saía dando glória a Deus, amém? Ou o noivo saía com o pensamento de fazer um propósito de jejum e oração a Deus. E a noiva também, né, irmãos? Eram os dois lados, né? Então, irmãos, aí o pai da noiva levava o noivo, aí o noivo levava os presentes para a noiva, firmava a aliança, né? E aí marcava o dia do casamento, porque o casamento deveria ser 12 meses depois desse noivado, que era a preparação para o casamento. Então, depois de 12 meses, aí vinha o casamento. E no casamento, como é que acontecia? O noivo vinha buscar a noiva na sua casa, e a noiva ia ao encontro do noivo até uma certa localidade, e ali ela aguardava o noivo chegar para vi-la levar para o casamento. Aí o noivo levava ela até a sua casa agora, o noivo, e lá era o casamento, era festa, comida, não sei quantos dias de festa, e ali se firmava o casamento. Amém, irmãos? Eu acho que nós estamos precisando um pouco dessa época, viu, irmãos? O diácono Denise falou aqui domingo que um camarada conheceu uma mulher com 8 dias estava casada, era? 8 dias estava casada, irmão. Aqui noiva, depois de um ano, pelo menos, né? O camarada ia para o casamento. Então, queridos, o noivo ia buscar a noiva ficava esperando uma determinada localidade do caminho, e o noivo, quando chegava, aí levava a noiva para o casamento. Então, o que acontece? Jesus pega essa experiência social, isso que era do dia a dia daquele povo, daquela época, e ele tira essa lição para nos trazer uma lição espiritual em cima desse acontecimento, dessa experiência espiritual, essa experiência social, perdão, conhecida por todos, para nos ensinar sobre o reino de Deus. Jesus fala das 10 virgens, e ele chama 10 que eram loucas, insensatas, e 10 que eram prudentes. Amém? Então nós podemos ver que a diferença das loucas para sensatas é só uma diferença muito sutil, que quase a gente não percebe, que elas, as prudentes, tinham azeite de reserva, tinham óleo de reserva, e as loucas não tinham nada de reserva. Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, que elas eram iguais, porém eram diferentes. Amém? A segunda questão que eu quero trazer para os meus amados irmãos, nesta parábola aqui, irmãos, é com relação ao inesperado. Por quê? Porque elas foram preparadas para esperar o noivo, e o noivo não chegou. Aconteceu algo inesperado. A sabedoria espiritual, irmãos, pede para nós que somos servos de Deus, primeira lição prática para nossas vidas. A sabedoria espiritual pede para nós estarmos sempre preparados, irmãos. Sempre preparados para o inesperado. O que é isso, pastor? Vão acontecer coisas que nós não estamos esperando, e nós temos que estar preparados espiritualmente para o inesperado. No versículo 5, olha aí na sua Bíblia, e tardando o noivo, elas tosquenejaram todas e adormeceram. Elas não esperavam que o noivo ia atrasar. Elas não, porque não era normal, irmãos, o noivo atrasar. Elas não esperavam que houvesse essa surpresa. Mas Jesus diz o quê? Que no reino de Deus é assim. As coisas podem acontecer sem a gente menos esperar. Mas a gente tem que estar preparado para o inesperado. Para aquilo que pode acontecer na nossa vida, irmãos. Nós devemos estar preparados para tudo na nossa vida. Para tudo. Queridos,
Por que é que algumas pessoas passam problemas, dificuldades grandes, mas ela consegue atravessar aquela dificuldade, aquele problema, e sair lá na frente mais forte do que antes? Por que é que há pessoas que às vezes passam o mesmo problema dessa pessoa que atravessou o problema e saiu fortalecida? Mas há pessoas que passam o primeiro problema e não conseguem passar, não conseguem ir à frente, mas pelo contrário, desanimam, sucumbem, ficam arrasadas, desistem. E a mesma situação. Por que acontece isso, irmãos? Porque aquele que passou por esta prova, aquele que passou por esta luta, irmãos, ele soube vencer o inesperado. Aquela luta, talvez ele não tivesse esperando que acontecesse, mas quando ela veio, ele estava preparado para passar por aquela luta, e passou, irmãos, e ele venceu, irmãos, e ele foi em frente, irmãos. Aqui, no caso destas noivas, 5 estavam preparadas, 5 estavam despreparadas. Aqui na questão do óleo, né? O que está acontecendo hoje, deixa eu falar aqui para você. Olhe para mim. Nós estamos num culto de doutrina. E eu vou aqui trazer uma instrução de Deus para a sua vida. Eu vou dizer, irmãos, o que está acontecendo conosco, crentes, servos do Senhor Jesus. O que está acontecendo hoje, irmãos, que tem um bocado de igreja, um bocado de ensinamentos, irmãos, um bocado de pregações por aí, irmãos, que estão formando um número grandioso de cristãos, que estão confundindo a fé, a conquista, a vitória com a ausência de luta, irmãos. E não tem vitória sem luta, meus irmãos. Acontece que tem um bocado de igreja aí, que estão ensinando os crentes que só tem vitória e não tem luta, e isso não é verdade, isso não é evangelho. Nós dizemos sim, que em Cristo Jesus nós somos mais vencedores, nós somos. Mas o que o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35? Ele diz que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores, mas ele diz o quê? Que nem a fome, que nem a espada, que nem a luta, nada vai nos separar do amor de Cristo. Ele está dizendo o quê? Que nós estamos preparados para vencer, para o inesperado. Pode chegar a fome, pode chegar a luta, mas nós vamos atravessar, porque em Cristo Jesus, aí sim, nós somos mais do que vencedores. Mas ele fala a vitória com Cristo, e ele fala que a luta que nós passamos, não tem vitória sem luta, meus irmãos. Não tem vitória sem batalha. Tem cristão que não está preparado para a batalha. Tem cristão que não compreendeu que no mundo tereis aflição, disse Jesus. Jesus não disse que nós vamos viver em aflição, mas ele disse que no mundo vai ter aflição, vai ter problema, vai ter luta, vai ter batalha, mas nós estamos preparados, porque nós devemos estar preparados para o inesperado. Amém ou não amém? Então, meus queridos, há muitos crentes, irmãos, que não estão sendo forjados, moldados, preparados para o inesperado. Estão caminhando num triunfalismo bíblico, antibíblico, melhor dizendo, porque o triunfalismo bíblico, irmãos, é que a gente sabe que a gente sempre vai ser vitorioso, irmãos. É verdade. Mesmo que nós venhamos morrer, nós somos vitoriosos, porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que tem coroa de vitória. Nós sabemos que tem um lugar reservado. Nós sabemos que o nosso livro está no livro da vida. Amém ou não amém? Para quem vitória é maior do que essa? Mas, irmãos, há cristãos que não estão preparados para passar lutas nessa vida. Aí, quando chega a luta, sabe o que acontece? O cristão fica frustrado. O cristão fica desanimado.
O cristão fica capenga. O cristão, irmão, abala a sua fé. O cristão, irmão, começa a fazer questionamento, mas por quê? Por quê? Por quê? Eu não era para passar por isso, eu não mereço isso, mas por quê? Por quê? E acaba até abandonando a igreja. Por quê? Porque não está forjado, preparado para a luta. Porque foi instruído que a vida é só de vitória. Foi instruído que é só bênção. Foi instruído que não pode passar uma dificuldade. Posso ouvir um amém, irmãos? Ou será que nós estamos aqui com um bocado de crente aí? Você está preparado, irmãos, para o inesperado? Aquilo que pode ocorrer sem a gente estar esperando? A gente tem que estar preparado para isso, irmãos. E aí, irmãos, muitos crentes, e aqui nesta igreja mesmo já aconteceu muitas vezes, de crentes, porque a gente prega aqui a verdade, a palavra. A gente fala das maravilhas de Deus, da sua palavra, mas a gente fala também a verdade. Tem luta, que as coisas não são bem assim. Aí tem um bocado de crente que, muitos crentes já saíram daqui por causa disso, irmãos. Por quê? Porque eles querem ouvir, daqui do púlpito, que a gente diga que não tem luta, é só vitória para ele. É só bênção, é só chave de carro, chave de apartamento. E a vida não é só isso, irmãos. A gente tem que estar preparado para o inesperado. Para o inesperado. E aí, em vez de enfrentar a situação, ele se frustra, né? Tem cristão, irmãos, que não está na sua pauta, não está na sua agenda, não está aqui no seu roteiro de vida, a possibilidade de passar por lutas. Há cristãos, irmãos, que não estão preparados para o inesperado. Esteja preparado, meu irmão. Esteja preparado, porque quando chegar o inesperado, quando a luta chegar, você vai estar alicerçado na graça de Deus, na fidelidade de Deus. Você vai avançar em segurança. Você vai compreender que a luta vai chegar, mas o Senhor está contigo. Você vai estar firme na rocha. Você vai compreender que tem um Deus sobre a sua vida. Você vai compreender que a luta vai vir, mas o Senhor vai estar contigo. Você não vai batalhar só, você vai guerrear com o seu Deus. Ele vai lhe fortalecer, Ele vai lhe animar, Ele vai lhe dar sabedoria, Ele vai lhe dar direcionamento, e você vai passar pela luta cantando aí sim o hino da vitória. Aleluias! Glórias a Deus! E tem cristãos que se auto-enganam, irmãos. Ele olha para a vida do irmão e pensa que a vida do irmão é só bênção. Eita, rapaz, eu queria ter o emprego do irmão. Que ô emprego abençoado. É emprego abençoado, meu irmão. Vai passar um mês lá no emprego do irmão para você ver a cobrança, cumprimento de horário. Ah, mas o pastor é folgado mais do que caroço de manga em boca de vaca. É mesmo, é, irmão? Pois quer trocar um dia da minha vida pelo um dia da sua vida, para a gente fazer um teste? Você já viu a história da grama do vizinho é mais verde? E muitas das vezes os cristãos ficam se auto-enganando com essas coisas, irmãos. Eu sempre oro aqui o quê, irmãos? Que cada crente, cada um é um Davi, e cada um do Davi desta casa tem um Golias para enfrentar. Porque eu sei que cada um de nós tem uma luta, irmão. Cada um de nós tem um gigante. Hã? Então, cada um de nós, irmãos, temos uma batalha, temos uma luta. Nós temos que passar por isso. A Bíblia diz, irmãos, que o noivo demorou. Era o inesperado. Elas não esperavam que o noivo fosse demorar. Era o inesperado, chegou ali. E quando é, irmãos, que nós somos surpreendidos pelo inesperado, irmãos? É quando eu acho que eu não vou ter luta na minha vida. Aí eu sou surpreendido. Mas se eu sou preparado,
eu vou saber que a vida é feita de lutas, irmãos. Lutas, mas o crente, ele tem um pensamento, a luta pode vir, mas eu tenho um Jesus, eu tenho um Senhor na minha vida, que vai me ajudar a vencer todas as batalhas e todas as lutas. Essa é a visão bíblica, irmãos. Essa é a visão de Davi, que passou lutas. Essa é a visão de Elias. Essa é a visão de todos esses homens. Estavam passando lutas, mas recorriam a Deus. Veja aí no versículo 9 e 10. Diz assim: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, irmãos. Então, a segunda coisa que eu quero ver com meus amados irmãos, é que a gente está preparado para o inesperado, irmãos. Há um segundo ponto. Nós vimos aqui no versículo 9 e 10, que aquelas que tinham óleo disseram o quê? Vão comprar. Vão comprar, não dá para a gente dividir, senão nós vamos ficar sem também o óleo. E as loucas nessa fizeram o quê? Foram comprar o óleo. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que elas tinham o quê? Dinheiro, irmãos. As prudentes mandaram ela comprar, e elas foram comprar. E a gente compra as coisas com o quê, irmãos? Din-din. Dinheiro, elas tinham dinheiro. E esse era o pecado delas? Não, irmãos. Ter dinheiro não é pecado, de maneira nenhuma. Não é errado ter dinheiro. O que é errado aqui, irmãos, é que elas decidiram ficar com o dinheiro, ter dinheiro, e não o óleo. Elas poderiam ter ido como as outras, com o óleo, mas elas preferiram ficar com o dinheiro e não com o óleo. As prudentes preferiram ir com o óleo. As nécias preferiram ir com o dinheiro. Elas valorizaram mais o dinheiro do que o óleo. Aí está o erro, irmãos. Aí está o nosso erro. Para a gente não estar preparado para o inesperado. É quando a gente começa a valorizar mais aquilo que não tem valor. É quando a gente valoriza mais, irmãos, aquilo que não é essencial. É quando a gente valoriza mais, irmãos, aquilo que não vai suprir as nossas necessidades. Porque quando chegar a necessidade, irmãos, nós somos surpreendidos pelo inesperado. Porque ao invés de nós termos óleo, dinheiro. E dinheiro, muitas das vezes, não supre a nossa necessidade. Não supre o inesperado. Não supre aquilo que nós necessitamos de imediato. Quantos estão entendendo aqui esta noite, irmão? O erro delas, endosso muitas vezes, para a gente não estar preparado, irmãos, é quando nós colocamos valor naquilo que é temporal, que passa, e não naquilo que é eterno. O nosso erro, irmãos, é quando nós valorizamos mais aquilo que é passageiro do que aquilo que é eterno. E aí nós nunca vamos estar preparados para aquilo que é inesperado. Quando aquilo que é inesperado chega para nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos investindo na coisa errada. Nós estamos investindo naquilo que não nos dá segurança, não nos prepara, não nos deixa preparados espiritualmente, irmão. A vida cristã vitoriosa, ela passa pela nossa capacidade de estarmos preparados para o inesperado. Você quer ver uma coisa? A igreja primitiva, irmãos, é uma igreja que até hoje nós damos um exemplo. Por quê? Porque eles eram perseguidos, eles eram jogados aos leões, eles eram colocados em emboscadas, eram mortos em emboscadas,
mas eles estavam sempre preparados, irmãos. Por quê, irmãos? Porque eles colocavam as suas vidas naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro, naquilo que um dia some, mas naquilo que o Senhor tem para nós na vida eterna. Então, meus queridos, acumule óleo na sua vida e não dinheiro. Busque estar cheio do óleo do Espírito Santo de Deus, daquilo que é eterno e não só nas coisas materiais. Porque aí, você sendo cheio do óleo, você vai estar preparado. Não é a mesma coisa estar cheio de dinheiro, irmãos. Não é errado nós termos dinheiro, de maneira nenhuma. Mas nós temos que priorizar aquilo que é eterno. Amém? Então, segundo ponto, irmãos. O inesperado chegou. Algumas estavam preparadas e outras não estavam preparadas. O terceiro ponto. A espera. Esperaram o noivo chegar. Umas estavam preparadas para esperar e outras não estavam preparadas para esperar. A espera, irmãos. E com a demora do noivo, elas ali esperando, olhe para mim, ficaram esperando, esperando, cansaram, começaram a cochilar e dormiram, né? E o que nós vemos nesse texto aqui, irmãos, e o que ele nos ensina, para mim e para você, com relação ao reino de Deus, é que eu e você precisamos aprender a esperar. Você pode dizer comigo? Eu tenho que aprender a esperar. É um negócio ruim, é um negócio chato. Ninguém gosta de esperar por nada, principalmente nos nossos dias, mas nós temos que aprender a esperar, irmãos. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que ninguém quer esperar por mais nada. Até alguns pais estão educando os filhos dessa maneira, de não aprender a esperar. O menino quer uma coisa e começa a espernear, eu quero. E o pai vai lá, toma. Aí o menino se acostuma, cresce, sem a querer esperar, porque tudo tem que ser de imediato, tem que ser instantâneo, tem que ser na hora. Os jovens da nossa geração, não falo os da igreja, glórias a Deus, amém, mas dessa geração, não querem mais esperar pelo casamento, irmãos. Não querem mais esperar pelo casamento. Fazem o que tem que fazer logo, pressa, depois do namoro, o noivado não dá certo, e já fizeram. Por quê? Porque não querem esperar, não tem paciência. Os adultos, olha aí, ó, a escadinha, né? Comecei das crianças, né? Vocês pensavam que eu ia escapar, né? As crianças, jovens, os adultos, também não aguentam esperar, não. Sabe por quê, irmãos? Tem um bocado de gente aí pendurado em situação financeira difícil, porque não espera ter uma base financeira para comprar aquilo que quer. Eu quero é agora, vai lá e compra, tem cartão. Aí as dívidas, pela sua pressa, e tem um bocado de camarada e gente aí, que estão devendo até, porque não sabe esperar o tempo certo de comprar as coisas. É igual aquela criança, eu quero, tem que ser agora, e vai lá, pega o cartão e compra. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, você comprou no cartão, mas você tem que pagar, meu filho, não é de graça não. Aquele bichinho facinho, quadradinho, bem facinho de tirar da carteira, tem que pagar depois, não é de graça não. Posso ouvir um amém da igreja?
Por que que as pessoas estão aí, irmãos, atoladas em dívida, irmãos? Porque não sabem esperar, irmãos. Não, eu quero isso, eu vou fazer uma programação, vou juntar um dinheiro, vou terminar primeiro essas dívidas aqui, tal, tal. Não sabe esperar, vai lá e compra. Aí vai só abrindo buraco. Depois, meu filho, para fechar esse bocado de buraco é difícil. É difícil. Você pode pegar a areia do Castanhão todinho, que foi lá feito o Castanhão. Ainda não vai conseguir, viu? Aprenda a esperar, irmãos. E da mesma maneira com as coisas espirituais. A pessoa ora, vai cheia de fé para a igreja, apresenta a Deus. 2 dias depois quer tomar a frente de Deus. Ah, não tem resposta, Deus não tem olhado para mim. E vai, passa à frente de Deus. Não tem paciência de esperar a resposta de Deus. E as coisas estão caminhando assim, irmãos. O noivo demorou e elas tiveram que esperar. E deixa eu dizer uma coisa para você: esperar não é fácil, não. Toda espera tem custo. Amém ou não amém? Toda espera tem custo. Enquanto elas estavam esperando o noivo chegar, as lamparinas estavam queimando lá e o óleozinho estava indo embora. Tem um custo, irmãos. Elas estavam esperando o noivo, as lamparinas estavam acesas e estavam consumindo o óleo. Toda espera tem custo. Toda espera tem custo. Quer seja custo financeiro, quer seja custo emocional, quer seja custo espiritual, tem custo esperar. E a gente tem que pagar o preço. A gente tem que saber esperar. Tem pessoas, irmãos. Por que que a maioria das pessoas no Brasil cria empresa e com menos de 3 anos está tudo quebrado? Porque não sabe esperar. Porque tem que ter um custo, irmãos. Você sabia que, quem fez administração sabe, que a pessoa que cria uma empresa, ela tem que trabalhar pelo menos 2 anos sem tirar nada da empresa. E pelo menos pode dizer que tem uma empresa mesmo, depois de 5 anos, que ela está solidificada financeiramente, é que o dono vai poder começar a usufruir um pouco, pelo menos 5 anos, para dizer que eu tenho uma empresa. E as pessoas não têm paciência. A pessoa coloca uma empresa, começa a ver dinheiro e começa a passear, começa a gastar, pensa que o dinheiro é dele. Não é dele, é da empresa. A empresa ainda não está solidificada. Aí quando vai ver, cadê o dinheiro? Oh, meu Deus do céu, é crise, é crise não, irmão. É porque você não tem paciência. Você plantou a semente e já quer comer o fruto. E não é assim. Tem que esperar brotar, tem que esperar crescer, tem que poudar, depois vem o fruto, depois vai amadurecer o fruto e depois é que você vai comer. Mas o pessoal não tem paciência. Quer comer a semente mesmo. Então tem que ter paciência. Amém? Quanto tempo você está esperando uma resposta de uma intervenção divina na tua casa? Quanto tempo você está esperando uma intervenção divina na tua vida financeira, na tua saúde, na tua vida espiritual, no teu ministério? Há quanto tempo você está esperando uma intervenção divina? A palavra de Deus para você esta noite: aprenda a esperar. O noivo demorou, mas ele chegou. A ação de Deus vai chegar na tua vida também, mas espera o tempo de Deus, aprenda a esperar. Deus vai mandar sim, mas no tempo certo. Aprenda a esperar. E elas estavam lá, irmãos, esperando, cansaram e agarraram no sono. Sabe por quê, irmãos? Porque esperar traz cansaço. A gente se cansa. Esperar, irmãos, traz fadiga, traz desânimo. Esses são os inimigos que chegam quando a gente está esperando. Olha só, é o desânimo, as dúvidas. Será que vai vir mesmo? Será que esse noivo vai vir mesmo? Será que ele errou o caminho? É o desânimo. Não, acho que ele desistiu do noivado. Aí começam a vir dúvidas.
Começam a vir questionamentos. Começa a vir cansaço. Não, mas já era para estar aqui mais de 3 horas. Aí começa a abrir a boca, começa a cansar. Começa a pensar em desistir. Aí começa a vir as dúvidas, irmãos. Esses são os inimigos de quem está esperando. Amém ou não amém? Você colocou na mão de Deus, está esperando a resposta de Deus, já duvidou, está cansado, está desanimado. Eu quero te dizer que tem uma solução para isso. Amém? Tem uma solução para isso. E qual é a solução? Então, como é que a gente deve esperar o noivo chegar? Com óleo de reserva. Porque aquelas que não estavam esperando, não souberam esperar, não estavam preparadas, tiveram que sair para ir atrás de óleo. Mas aquelas que souberam esperar, elas estavam com óleo de reserva. Amém? Posso ouvir um amém da igreja, irmãos? Cadê o óleo dessa igreja? Está precisando de óleo de reserva? Amém? Então vamos ver aí, irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos ver como é que eu adquiro óleo de reserva. Hebreus capítulo 10. Quantos acharam? Versículo 25. Como é que eu tenho óleo de reserva? Primeiro ponto. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Primeiro lugar, como é que eu adquiro óleo de reserva? Não deixando de congregar, irmãos, não deixando de vir para a casa de Deus, irmãos, não deixando de estar na comunhão dos irmãos, irmãos. Sabe por que tem muito crente que está aí fraco na fé, sem óleo nenhum? É porque é o aniversário da sogra, da filha, do tio, do Zé, então não posso ir para a igreja. Eu não posso ir para a igreja porque vai chover. Eu não posso ir para a igreja porque estou com uma enxaquecazinha aqui, acho que vai piorar. Aí não vem para a igreja, irmãos. A gente tem que estar na casa do Senhor. Sabe, irmãos, se eu estou doente, aí é que eu vou para a igreja. Se eu estou enfermo, aí é que eu vou para a casa de Deus. Não, mas é o aniversário do primo, do tio, do Zé. Venha para a igreja, irmãos. Não, é o aniversário da sogra. Então corre para a igreja, irmão. Mas tem que estar na igreja. Amém? Deste domingo o pessoal está com essa marcação, estou notando, viu? É deste domingo. Amém, Diácono Adenildo. Então, irmãos, a gente precisa de reserva de óleo. A gente tem que estar preparado. E é na casa de Deus, é no convívio com os irmãos, é na palavra, que a gente vai se fortalecendo, a gente vai se preparando. E quando vier a luta, a dificuldade inesperada, a gente está preparado, irmãos. Versículo 24, como é que eu consigo reserva de óleo? Versículo 24, considerando uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras. Amém? Considere o seu irmão. Considere o seu irmão. Valorize o seu irmão. Comece a amar mais o seu irmão. Comece a ver as riquezas espirituais que há na vida do seu irmão. Eu não escutei um amém, irmãos. Valorize o seu irmão. Abençoe a vida do seu irmão. A gente só quer ver as coisas ruins na vida do irmão. Veja as coisas boas. Não se preocupe não que as coisas ruins todo mundo vê. Agora as coisas boas só vê quem é sábio e tem virtude espiritual. É igual a história do pavão, irmãos.
Vocês conhecem a história do pavão? Porque o pavão é de uma das aves mais bonitas, é ou não é? Quando a gente vê um pavão com as suas asas abertas, a gente fica, coisa linda, irmãos. Mas tem gente, irmãos, que vê um pavão lindo, todo aberto. Sabe o que ele diz? Ô bicho dos pés feio. Ele vai olhar para aquilo que é feio. Pavão, as asas deste tamanho, cobre tudo. Lindo, as pendas lindas. Ele vai olhar por 2 pezinhos do pavão. Olha que pé feio. Tem gente desse jeito, nosso meio, irmãos. Não olha para as virtudes do irmão. Não olha para aquilo que é bom do irmão. Não olha para aquilo que é salutar no irmão. Só olha para as coisas ruins. Então, se você quer óleo espiritual, irmãos, valorize o seu irmão em Cristo. Abençoe o seu irmão em Cristo. Ore pelo seu irmão em Cristo. Seja bênção na vida do seu irmão em Cristo. Essas coisas nos fazem, irmão, ficar mais vigoroso espiritualmente, irmãos. Porque quando nós estamos só apontando a vida do irmão, nós não estamos sendo agente de Deus, mas do inimigo. Se nós queremos ser agente de Deus, nós temos que ser bênção na vida do nosso irmão. Amém? A gente tem que fazer relacionamentos firmes. Jesus foi tão sábio, que ele sabia que isso era importante, que quando ele enviou para fazer a obra, ele enviou de 2 em 2. Porque a gente precisa um do outro, de apoio. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 23, já estou concluindo. Versículo 23. Como é que eu faço reserva de óleo? Versículo 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Guardar firme, irmãos. Guardar firme. Não abrir mão de maneira nenhuma daquilo que a gente crê, da nossa fé, da esperança que a gente tem em Jesus Cristo. Não abrir mão da coroa que está reservada. Não abrir mão da comunhão com o Senhor, da intimidade com o Senhor. Não abrir mão da segurança da cruz do Calvário. Não abrir mão da nossa fé, dos nossos princípios espirituais. Isso nos faz ter uma reserva espiritual. Guarde isso, irmão. Isso aumenta a nossa reserva de óleo. Não negocie os seus valores espirituais, aquilo que você crê. O mundo todo está contra, tudo está contra, mas você não vai negociar, você vai ficar firme, não negocia aquilo que você crê. Você tem a graça divina a seu favor, e isso é super importante. Isso é uma reserva de óleo espiritual para a sua vida. Sabe, queridos, eu me lembro muito de Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9, que Paulo passou uma luta muito grande. Ele tinha uma perseguição, reclamava muito de um espinho na carne. Ele orou 3 vezes a Deus. E sabe o que Deus disse para ele? Disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Se glorie nas suas fraquezas, se glorie no poder do Senhor. Fique firme nas suas convicções, fique firme na sua fé, faça reserva de óleo, porque quando chegar o inesperado, você vai estar firme no Senhor Jesus. O óleo de Deus, irmãos, é de graça. O óleo de Deus é de graça. Por isso, encha a sua lamparina esta noite, encha o seu coração da presença de Deus, encha a sua vida da presença de Deus. É de graça, irmãos. É só a gente querer, é só a gente ter sede, é só a gente precisar. O Senhor nos dá. E por último, irmãos, no versículo 6, voltando lá para o texto,
aquelas que estavam preparadas. Versículo 6, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, aí vem o noivo, saiam ao seu encontro. A segunda vinda de Jesus é certa, a segunda vinda do Senhor Jesus é certa, nós temos que estar preparados. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas, queridos, o Senhor não retarda a sua promessa. Se Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar. E esse último ponto, eu quero aqui com você, porque as virgens prudentes entraram com o noivo. Essa é a recompensa, e vai ter recompensa para cada um daqueles que se colocarem também preparados para a vinda do noivo. As nécias saíram para comprar o óleo, mas as prudentes estavam preparadas, tinham óleo de reserva, e quando o noivo chegou, elas entraram com o noivo. Amém? Então, os que não desistem, os que estão preparados, os que têm óleo, são esses que vão entrar. São esses que vão entrar. São aqueles que não desistem, aqueles que se preparam, e aqueles que têm óleo. Continue crendo, meu irmão. Continue crendo, minha irmã. Espere um pouquinho mais. O noivo pode estar demorando, mas espere um pouquinho mais. Tenha óleo de reserva. Aguente. Aguarde. Porque existe uma recompensa. Você vai entrar. Você vai entrar. O noivo vai chegar e você vai entrar. Amém? Só o pastor que vai entrar. Quem está feliz aí, glorifica o Senhor. Vamos ficar em pé, exaltando o Senhor Jesus. Aleluias. Fique em pé. Feche os seus olhos esta noite. Glórias a Deus.